Pessoal, vamos trabalhar nessa aula aqui espaçamento entre linhas, tá? Como que a gente determina quando, por exemplo, você traz um texto da internet, até mesmo um texto puro, com uma distância muito grande. Ou então você está produzindo ali e você não sabe tirar essa distância aqui. Eu não quero que esse documento fique, que essa linha fique nessa distância da outra. Isso tudo você pode moldar, tá? Da sua maneira, fazendo esse tipo de procedimento aqui. Tá tudo em parágrafo. Aqui em parágrafo a gente encontra essa possibilidade. Ó, se de repente eu pego um espaçamento longo desse, eu seleciono as linhas que eu quero estreitar, clico aqui na opção espaçamento de linha e parágrafos. Eu clico nela, na seta, escolho a 1, que é a padrão, ou a 1.15, que é uma das melhores que tem, tá? 1.15 e a 1.5. Você escolhe uma dessas três primeiras, que são ótimas, e você trabalha em cima disso. A partir do momento que você faz isso, você dá um Enter, todas as linhas para baixo vão seguir o mesmo espaçamento que você configurou. Diferente desse parágrafo, que eu não mexi aqui embaixo nesse parágrafo, o espaçamento dele está marcado como quanto? Vamos ver aqui. Está marcado como 1, né? A gente não percebe que está marcado aqui, mas se eu clicar aqui em 1, ele vai ter a mesma distância. Então, se eu der um Enter nesse parágrafo, todas as linhas abaixo dele vão ter a distância de 1. Então, cada parágrafo que eu vou dando Enter e escrevendo, vai ter o espaçamento da mesma distância pré-determinada aqui, tá? Aí você diz assim, mas esse aqui não tem essa mesma distância que você colocou aqui em cima. Por quê? Porque eu quebrei a linha. A quebra de linha, ela tem um espaçamento diferente da transposição de linha. Prestem atenção neste movimento aqui. Aqui eu estou escrevendo, certo? E aí eu quebrei a linha. Quando eu quebro a linha, o espaçamento entre essa quebra e o início da outra linha não é o mesmo de um parágrafo, tá? De um parágrafo, ele funciona quando você chegou no limite e aí essa linha já não tem mais para onde ir. Então ela faz a transposição, né? Ele faz ali a passagem de uma linha para outra. Observem que quando eu vou digitando aqui, que não coube mais a palavra, ele vai para baixo. E aí sim, ele obedece à distância que foi configurada. Mas se eu quebro a linha, eu tenho uma distância diferente, porque quebra de linha e continuidade de frase e parágrafo, eles são configurados de forma diferente, tá ok? Então entendam esses conceitos. Ainda se tratando de parágrafo, vamos conhecer outras funções aqui no menu de parágrafos, tá? Que são interessantes para nossos parágrafos dentro do documento. Por exemplo, essa função aumentar recuo do parágrafo. Se eu clico, tá? Independente de qual parágrafo, nós sabemos que aqui é o início de um parágrafo e aqui é o fim do outro. Se eu clico na opção, ele vai recuar todo o parágrafo junto, tá? Fazendo um recuo, uma linha invisível aqui. Da mesma forma esse aqui, tá? E assim também se eu quiser recuar para trás, tá? Se eu quiser recuar mais ainda, ou então chegando no limite da nossa régua, tá ok? Mas aqui acima a gente encontra uma opção de classificação. Quando você está trabalhando com uma lista ali de objetos e aí você quer classificar em ordem alfabética, você seleciona, tá? E você classifica em ordem alfabética. Aí ele vai pedir uns parâmetros e a gente faz esses parâmetros. Nas próximas aulas vou estar fazendo uns exemplos melhores para vocês. Mas aqui a gente encontra o tipo de alinhamento que a gente já observou, mas vamos ver um por um. Aqui temos alinhar à esquerda, certo? Alinhar centralizado, alinhar à direita e justificar. Justificar é o melhor porque é o mais organizado para um padrão, para o padrão de documentos que a gente vê por aí. E aqui, se por exemplo você quiser encaixar um parágrafo dentro de uma borda, tá? Ou de uma caixinha de borda, você pode simplesmente clicar dentro do parágrafo e usar aqui o borda externa. Clica, ó, e ele faz sem precisar você tabelar esse parágrafo. Você não precisa utilizar uma tabela, porque nós temos aqui no inserir tabelas, tá?
E elas têm um comportamento diferente da borda, tá? É muito diferente porque aqui você, por exemplo, continua um parágrafo, né? E aqui não, aqui você dá Enter e ele não vai continuar fazendo esse encaixotamento aqui que nós temos. E basicamente nossas opções de parágrafo se resumem a isso, não são tantas opções a observar, tá? Aqui no fonte a gente tem, por exemplo, opções de cores de fonte, tá? Você pode escolher a cor da sua letra, você pode fazer um marca-texto aqui, fazer uma marcação de texto em algumas palavras, ok? Você pode fazer isso, não tem problema. Se é para a elaboração do seu documento, você faça. Temos também opção de borracha. Para que serve a borracha? Vamos utilizar aqui. A borracha eu excluo qualquer tipo de configuração que está feito dentro dela. Então, quando eu clico aqui, ó, ele limpa tudo. Ele limpa tanto as opções das cores, as opções de marcação de borda e assim por diante, ó. Com exceção da marcação do texto, tá? Ele não conseguiu remover porque a marcação do texto ela é predominante nessa configuração, tá ok? Então você pode clicar aqui e remover aqui, ó, sem cores. Sem cores. Fora a marcação de texto, todo o restante de configuração é eliminado, tá? De formatação aqui nesse A com essa borracha, tá ok? Vamos mais aqui no canto, nós temos o pincel. Para que serve o pincel? Se eu tenho aqui uma formatação de texto, tá? Justificado com uma distância, eu vou até mudar a cor do texto, vou colocar vermelho, tá? Com texto vermelho, com uma distância já configurada de 1.5, 1.15, se eu pego isso, seleciono aqui, clico em pincel, tá? Cliquei em pincel. E aí eu faço, olha só, o ícone do pincel já está aqui. Quando eu tiro, ele não aparece, mas quando eu coloco em cima, aparece o desenho de um pincel aqui. E eu faço isso aqui, ó, clico, arrasto e solto. O que aconteceu? Tivemos aí uma replicação de configuração, que é na qual eu selecionei aqui em cima e marquei, né? Fiz a marcação e repliquei aqui embaixo. É para isso que serve o pincel. Isso serve para qualquer tipo de configuração que você tenha pré-determinado. Funciona mais ou menos como o estilo, que a gente vai ver mais à frente também, tá? E assim a gente vai trabalhando nossos documentos. Nas próximas aulas vamos ver outras coisas, vamos fazer um documento do zero para entender como que são utilizadas essas formatações. Nos vemos nas próximas aulas então, pessoal. Até lá!